trago a palavra hoje que está em Gênesis 32. E o meu tema hoje é a jornada que produz restauração. Baixa só um pouquinho o fundo para mim, por favor. A jornada que produz restauração. Eu vou ler aqui no 32, a partir do versículo 3. Acompanhe, por favor. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem. Jacó envia mensageiros para encontrar com Esaú. Assim vocês falarão a meu senhor Esaú. Olha como é que ele fala. Assim vocês falarão a meu senhor Esaú. Era o irmão dele. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença, para ser aceito, né? Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Então Jacó tremeu na base, né? Jacó teve medo e ficou angustiado. E dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, e os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. Pelo menos não vou perder tudo. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: volte para a sua terra e para a sua parentela, eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Olha o que ele fala. Vou repetir o 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou tudo que tinha, ou do que tinha consigo, um presente para seu irmão Esaú, que foi 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, e cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre um rebanho e outro. Ordenou o primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é, para onde você vai, de quem são estes animais que você vem trazendo, responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. E Jacó ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com um presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê uma boa acolhida. Assim mandou presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Aí aqui a gente sabe o que aconteceu, né? Ele atravessou o val de Jaboque, teve um encontro com Deus, teve o seu nome mudado e tal. Aí nós vamos pular para o capítulo 33. E quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão.
Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Amém? Olha que cena espetacular, olha que acontecimento espetacular, né? Estamos aqui no 6º domingo hoje da jornada, e essa jornada que estamos falando, pregando, vivendo, não é uma jornada apenas geográfica, ou espiritual, ou emocional. É uma jornada também profundamente relacional. Hoje eu quero ministrar sobre relacionamentos, sobre restauração de relacionamentos. Nós estamos numa jornada em busca de uma transformação, de vivermos uma transformação. Mas não existe transformação genuína que não passe pelo impacto dos relacionamentos. É impossível uma pessoa ser transformada sem que seja impactado os seus relacionamentos. É impossível uma transformação acontecer comigo sem que os meus relacionamentos sejam afetados por essa transformação. Porque muitos querem crescer espiritualmente. Queremos prosperar, queremos crescer, queremos vencer, queremos conquistar. Mas às vezes fugimos das coisas que nós julgamos que são difíceis. Fugimos dos tratamentos. Queremos avançar com Deus, mas evitamos às vezes reencontros que são necessários. Queremos às vezes os milagres do altar, mas ignoramos as feridas que ainda estão dentro de nós, que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. E hoje Deus nos chama para olhar para a jornada de Jacó e enxergar esse momento tão lindo de ver um homem que foi transformado por Deus, mas que recebeu um novo nome para viver uma nova história, mas que precisou enfrentar não só o seu passado, mas enfrentar a restauração de um relacionamento quebrado com o seu irmão. Nós já vimos aqui a história do que aconteceu. Nós vimos aqui que Jacó rompeu com o irmão e ele passou a receber o ódio do próprio irmão, né? Mas aqui em determinado momento, como nós lemos aqui, lá no 33, versículo 1, a Bíblia diz que quando Jacó ergue os olhos, ele viu Esaú. Ele diz que ele levanta os olhos e vê de longe Esaú vindo com quantos homens? Quem lembra? 400 homens. Jacó tremeu na base. Eles estavam separados. O irmão dele com ódio dele, pelo que aconteceu. E Jacó, quando vê que o irmão dele está vindo de encontro a ele com 400 homens, ele fica louco, ele ficou angustiado. Agora é o meu fim. Se meu irmão está com ódio de mim, e ele juntou 400 homens e está vindo ao meu encontro, o que será de mim, do meu povo, dos meus bens? E Jacó, naquele momento, ele poderia fazer tudo. Ele poderia orar, poderia jejuar, poderia construir altares, como ele construiu. Mas ele não teria como pular esse encontro. Ele não teria como evitar esse encontro. Porque Deus nunca nos levanta ou nunca nos leva adiante sem tratar o que ficou para trás. Deus quer que a gente vá adiante, mas Deus quer tratar também as coisas que ainda não foram tratadas do passado, para que a gente não carregue o fardo do passado, as manchas, as marcas, as dores, que a gente possa vir carregar e se tornar peso na nossa vida, que venha nos atrapalhar lá na frente. O Charles Spurgeon, ele pregava e dizia assim, olha, a fé que não transforma o modo como tratamos as pessoas, é uma fé que ainda não chegou no coração. Uma fé que eu professo, mas que essa fé não me transforma a maneira como eu trato o meu próximo,
essa fé ainda não é uma fé legítima, não é uma fé verdadeira. E essa pregação aqui, esse sermão é para todos nós, não tem exceção, a começar por mim. Essa jornada que nós buscamos de transformação, ela envolve também os nossos relacionamentos. Não é só eu ser transformado, a transformação é interior, mas ela se reflete nos nossos relacionamentos. Como que eu sou tratado interiormente, mas eu continuo tratando o meu irmão mal? Um exemplo, como foi agora há pouco ministrado aqui. Como que a transformação só vai mudar os meus pensamentos, vai mudar o meu interior, mudar o meu caráter, mas eu continuo ainda me relacionando de uma forma errada com aqueles que estão perto de mim. Então, voltando aqui um pouquinho ao contexto da história, para a gente poder entender o que aconteceu e entender hoje sobre essa restauração. Todos sabem aqui que Jacó e Esaú eram o quê? Qual era o grau de parentesco deles? Irmãos. Nós sabemos que Jacó enganou, Esaú manipulou, tomou o lugar dele, e Esaú ficou o quê? Ferido. Se sentiu traído e ficou irado. Vamos, se a gente vê lá Gênesis 27, olha, o que diz Gênesis 27? 27, versículo, acho que é o 41. 27, 41. Diz assim, ó, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha o abençoado. E disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Ele jurou de morte o irmão. Ele ficou tão irado que ele disse assim, olha, meu pai vai ficar de luto, porque eu vou matar Jacó, não quero nem saber se meu pai vai sofrer, eu estou tão irado que eu vou matar o meu irmão. Estava aqui próximo a acontecer mais um caso, né, igual ao Abel e o Caim, de um irmão matar o outro. Que coisa triste. Jacó faz o quê? Foge, a mãe dele disse, foge, pega o beco que teu irmão vai te pegar. E Jacó teve que fugir, passaram-se 20 anos. Não foi uma semana, um mês. Não foi 7 sextas-feiras, 7 domingos, uma campanha de 12 semanas. Não, foi muito tempo. Nesse tempo Jacó foi tratado, foi a jornada de Jacó. Jacó prosperou, casou, teve filhos, encontrou-se com Deus, até lutou com o anjo. E recebeu um novo nome. Qual foi o novo nome dele? Me ajuda aí? Israel. Mas aqui tem algo poderoso. O que é, pastor? Mesmo com um novo nome, ainda havia um velho relacionamento para ser tratado. Ele encontrou-se com Deus, ele passou no vale de Jaboque, ele lutou com o anjo, ele recebeu a marca, ele começou a mudar a vida nova, ele foi próspero, ele construiu família, mas havia um relacionamento que estava precisando ser restaurado. Faltava isso na vida dele. Ser Israel não apagava automaticamente o passado de Esaú. Entenda, vou repetir. Ser Israel não apagava automaticamente o passado de Esaú. Ele precisava ser tratado ainda com o irmão dele. Que adianta? Ele ser o Israel, todo mundo respeitar ele. Quem é tu? Sou o Israel agora. Ó, eu era o Jacó, agora eu sou o Israel. Sou agora o cara que lutou com Deus. Sou agora o herdeiro da promessa de meu avô Abraão. De mim vai surgir uma grande geração. Eu sou o cara a partir de agora. Me chamo Israel. Olha aqui a promessa de Deus para mim. Ah, é? E teu relacionamento com o teu irmão? E teu irmão está com ódio de ti, querendo te matar? Vai ficar assim, Israel? Ô Israel, vem cá, Israel. Tu não é o Israel, o da promessa, o que lutou com Deus, o que Deus pegou na coxa e lá quase arranca a tua coxa e ficou como marca para ti. Tu não é agora o pai da grande geração? É Israel, sou eu mesmo. E vem cá, como é que ficou o teu relacionamento com o teu irmão? Vocês já se acertaram? Você já perdoou? Que Israel é esse que você é?
Deus disse: não, terminou ainda não, o Jacozinho. Ô Jacozinho, Israel, terminou não. Você ainda falta passar pelo processo de restaurar o relacionamento, o problema, o abacaxi, né, que você tem com seu irmão. Ainda tem que ser tratado. E foi um outro tratamento que Deus fez na vida. Um outro processo que Deus fez na vida de Jacó, ou agora o Israel, né? Por quê? Porque ele estava naquele processo, na jornada. A jornada com Deus nos conduz, às vezes, a encontros que nós evitamos. Mas Deus quer tratar. O que é que Deus faz? Deus quer curar, Deus quer sarar, Deus quer sarjar, Deus quer arrancar, Deus quer transformar. Às vezes a gente quer o quê? Não deixa. Bota debaixo do tapete. O tempo vai apagar. Não, não quero pensar nisso. Não, não quero. Eu não quero mais. E Deus quer justamente tratar. E Deus queria tratar o coraçãozinho, não só de Jacó, mas do próprio irmão dele. Jacó está voltando para casa. Já passou o tempo lá dele com Labão. Ele tinha que voltar. A promessa, ele tinha que obedecer a Deus. Deus mandou ele voltar. Mas para ele voltar, ele precisava passar por Esaú. E a gente viu no capítulo 32, que ele, quando ouviu falar do irmão, que o irmão estava vindo com os homens, ele ficou com muito medo e ficou angustiado. Às vezes a gente passa por essa situação. E aqui nós aprendemos algo profundo. O medo. Às vezes a gente passa por essa situação. Sente o medo. Mas e agora? O que eu vou fazer? Não é falta de fé sentir medo. Não é falta de fé. Não. Mas às vezes eu sinto medo, não quero tratar isso, eu não quero chegar e conversar, e reatar, e restaurar, eu prefiro evitar. Não é falta de fé sentir medo, nós somos humanos. Nós sentimos medo, sim. Nós sentimos medo do que o outro vai dizer. Jacó estava com medo, e agora? O que ele está pensando de mim? Às vezes a gente passa por isso, né? Eu gostaria tanto de ter um bom relacionamento, ou de voltar a ter um bom relacionamento, mas eu estou com medo. O que a pessoa está pensando de mim? Aí fica um pensando uma coisa do outro, o outro pensando uma coisa do outro, e os dois sempre afastados. E quem bate palma com isso? Satanás. É ele mesmo. Falta de fé não é sentir medo. Falta de fé é fugir do que Deus mandou enfrentar. Às vezes a gente está fugindo, mas Deus está mandando a gente enfrentar aquela situação. Deus poderia ter resolvido tudo sem um encontro entre os dois? Poderia, sim ou não? Poderia. Mas Deus prefere restaurar corações, não apenas situações. E aqui, com esse episódio aqui, nós aprendemos muitas lições, muitas mesmo. Eu separei só algumas poucas, por causa do horário. Mas a primeira lição que eu aprendo com isso que aconteceu aqui foi o seguinte. Primeiro, a restauração começa com humildade. Toda restauração, toda restauração começa com humildade. A humildade precede a honra. Toda restauração começa com humildade. Você já viu um casal que briga? Às vezes por besteira. Fica brigado, fica intrigado. Por uma besteira. Diga aí uma besteira de briga de casal. Diga aí. Não sei se aconteceu com você não, que você viu alguém acontecendo assim. Diga aí. Que aconteceu com alguém assim distante. Diga aí uma besteira, mas que deu briga. Ninguém quer falar, né? Ninguém quer se entregar, né? Alguém falou. Pegar o quê? Não vou dar esse exemplo aí não, porque vai entregar alguém aqui, né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Então, pronto, eu vou dar o meu. Não, é outro. Eu inventei de arranjar uma cachorra lá para casa, né?
Eu não tenho tempo de cuidar, né? Mas eu inventei. Não briga por causa disso não, né? Mas dá uns estresses, né? De vez em quando, que a cachorra faz o que a gente não quer, o que a gente não pode. Mas às vezes é uma besteira. Não é o caso, estou só brincando, mas às vezes, por uma besteira, o casal briga. E chega a passar 1, 2, 3, 4. Às vezes não é casal, mas são irmãos, amigos. Discutem, pode ser uma besteira ou pode ser uma coisa séria. Mas passa tempo. Anos. E todos nós erramos. Sim ou não? Quem nunca errou? Quem nunca amadurece e depois olha para trás e diz assim: puxa vida, como eu errei. Não precisava ter falado daquele jeito, não precisava ter agido daquele jeito, não precisava isso e tal. Quanto de nós? Essa semana eu vi um vídeo daquele humorista Adamastor Pitaco, não sei se vocês sabem quem é, né? Aqui de Fortaleza. Adamastor Pitaco, ele falando sobre mágoa. Ele dizendo que na época ele ficou doente, ele teve, acho que foi um AVC, uma coisa assim. E ele ficou doente e o locutor, o apresentador João Inácio Júnior, deu a notícia da doença dele. E segundo ele, fez um sensacionalismo muito grande, né, com a doença dele e tal. E ele se sentiu ofendido, se sentiu magoado. Daquela forma com que ele tratou, ele disse que poderia ter tido mais respeito, e ele fez aquele, o programa dele é de sensacionalismo, então ele fez aquela notícia, contou aquela coisa, e ele se sentiu ofendido, que ele esperava, que ele era muito amigo dele, esperava um respeito maior, e ele achou que foi um desrespeito, e por isso eles ficaram intrigados muitos e muitos anos. Não lembro se foi 8 anos ou foi 10 anos, e quando foi essa semana, eles por um acaso se encontraram num lugar. E ali ele foi lá, pediu perdão. O outro também reconheceu que errou. E se abraçaram e se reconciliaram. E liberou o perdão. E o coração liberou. Mas o primeiro passo para uma restauração é a humildade. Quando eu falo assim de casal, às vezes é porque fica 1, 2, 3, vários dias brigado um com o outro. E por que não reconcilia? Porque falta o quê? Humildade. Não fica assim, se quiser que venha me pedir perdão. Foi ele que errou. Foi ela que errou, se quiser, mas também eu não falo. Vou passar assim, passa-se bem de lado assim um do outro assim, mas não fala, porque eu não vou pedir perdão, porque foi ela que errou. Ou foi ele que errou, se ele quiser que ele venha me pedir perdão, mas eu não peço. Aí fica 2, 3, 4, 5 dias e depois acaba, vê que não tem jeito mesmo, acaba chegando um para o outro e alguém tem que ceder. Tem até um filme que o nome é esse. Alguém tem que ceder. Sim ou não? Alguém tem que ceder. Alguém tem que beber o suco da humildade. Para entender que não é uma questão de perder a razão. Não é uma questão de perder a razão, é uma questão de entender que o bem, que a paz, que a harmonia está acima do que qualquer coisa. O Billy Graham ele dizia assim, olha, o orgulho constrói muros, mas a humildade constrói pontes. Não é forte? O orgulho constrói muros, mas a humildade constrói pontes. Então, às vezes, a gente tem que deixar um pouquinho o orgulho de lado. Vir com a humildade para construir pontes. Tu lembra que o Jacó, ele começou a dizer o quê? Sou indigno de todas as benéficas. Ele começou a tratar o irmão dele como meu senhor. Ele chegou para o irmão dele com humildade. Ele não chegou para o irmão dele com arrogância. Ele poderia muito bem, né? Agora é o seguinte, tu vacilou, cara. Eu agora sou o Israel. Aí tu não sabe, Deus me consagrou. Agora eu sou o consagrado Israel. Então tu é mais velho, mas tu tem que me obedecer agora, bichão. E não toque em mim não, que eu sou o consagrado Israel. Ele poderia ter feito isso. Mas ele vai ao encontro de Jacó com toda a
humildade. Ele desce, não é? E quantos relacionamentos às vezes não avançam porque ninguém quer dar o primeiro passo? Porque todos querem ter razão, mas poucos querem ter paz. Ei, quando você tiver um conflito, casais, atenção, quando você tiver um conflito, quando você tiver um problema, não é quem tem razão, não é a razão que está em questão, é a paz que está em questão. Amém? Entendeu? Não é a razão que está em questão, é a paz. Ei, não é quem está certo e quem está errado, é a paz que tem que reinar dentro deste ambiente, dentro desta casa, dentro deste relacionamento. Nessa jornada com Deus, o Espírito Santo nos ensina a baixar a guarda e a abrir mão de todos os nossos argumentos. Uma ponte quebrada não se constrói gritando de um lado para o outro. Ela se constrói quando alguém decide atravessar, mesmo com medo. E Jacó foi lá e atravessou. Uma ponte quebrada, uma pessoa está do outro lado, outra do outro. Vamos reconciliar? Vamos. Ei, não adianta gritar. Tem que atravessar. Jacó atravessa. Jacó vai de encontro. A restauração, segunda lição que eu aprendo, a restauração exige enfrentar o medo e não fugir dele. Jacó enfrenta o seu medo. Ele levanta os olhos, ele vê Esaú. Esse versículo é simples, né? Jacó levanta os olhos, vê Esaú. É bem simples, mas esconde uma verdade poderosa. Porque olhar e levantar o olho para o outro é ter coragem. Coragem de ir lá e sentar, e reconciliar, e conversar. Não fugir. É uma lição para todos nós. É chegar e ter coragem de dizer assim, ei, vamos conversar. Ele poderia ter vindo, aí meu irmão está vindo, ele tem ódio de mim, eita, pega pelo outro lado, vamos dar uma volta lá pela montanha, vamos sair fora daqui, não vamos cruzar com ele no caminho, vamos procurar outro caminho. Não, ele não foge, ele ergue o olho, ele olha para o irmão e ele diz, eu vou lá enfrentar ele. Aí Deus deu sabedoria para ele, deu estratégias, né? Ele pegou, separou presentes, separou boi, separou jumento, separou cabra, separou vacas, foi lá, mandou os servos irem lá, dar uma mensagem para ele, e de certa forma ele foi com cuidado para se reconciliar, para tentar. Ele achava que o irmão estava muito irado ainda com ele, mas de certa forma, se o irmão tivesse, ele foi tentar o quê? Abaixar o ânimo ou a ira do irmão. Isso é uma outra coisa interessante que a gente aprende para ter relacionamentos restaurados. A gente não pode ir com acusação, a gente não pode ir com recursos de... Sabe, muitas vezes eu quero ter minha razão, eu vou mostrar minha razão, eu vou me justificar. Não! Joga tudo no chão. Vai com humildade. Esquece se você tem razão. Não precisa trazer de volta todo o assunto. Vai lá. Vai com humildade. Vai, mostra que você quer se reconciliar. Isso é um ato de coragem. Jacó teve esse ato de coragem. Muitos vivem décadas evitando pessoas, evitando conversas, evitando memórias, mas o Evangelho não nos chama para fugir, o Evangelho nos chama para curar. Evangelho não é instrumento de fuga, Evangelho é instrumento de cura. A gente não pode se esconder do Evangelho. A gente tem que se expor ao Evangelho para a gente ser totalmente curado das nossas mazelas. O John Stott disse assim, olha, o cristianismo não é a arte de evitar conflitos, mas é a graça de resolvê-los com amor. Cristianismo não é para evitar conflito, cristianismo é para a gente resolver os conflitos com amor. Olha o que Davi diz lá no Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. O Evangelho nos leva a sentar na mesa do inimigo, não é para brigar com ele, é para conversar. Diálogo. Diálogo sempre é o melhor caminho. Diálogo com humildade. Se for preciso, faz até como o Jacó, vai lá e manda presente.
Quando ele manda presente, ele está dizendo assim: olha, eu não quero saber de quem tinha razão, eu estou arrependido, eu reconheço que eu errei, eu estou aqui te mandando um presente para você entender que eu não estou com raiva de você e nem fugindo de você. Eu quero me encontrar contigo, eu quero me reconciliar com você, eu quero restaurar a nossa amizade. Eles eram irmãos. Eles não eram dois reis de nações diferentes, não. Eles eram irmãos da mesma família, do mesmo sangue. Ele entendeu que precisava ser restaurado. Olha a transformação que vai acontecendo com o próprio Jacó. Talvez hoje o Esaú da nossa vida, ou da sua vida, não seja uma pessoa presente, mas pode ser uma lembrança, uma mágoa, uma traição, uma palavra não perdoada. Sabe uma palavra não perdoada? Que você guardou aquela palavra e até hoje aquela palavra dói se toca nela, se fala ela. Pode ser o Esaú da sua vida, uma pequena palavra que você guardou. E até hoje você olha torto para aquela pessoa, porque toda vez que você olha para ela, ou que você lembra dela, vem aquela palavra na sua mente. É o seu Esaú. Deus quer te levar à frente, avante, mas Ele quer tratar. Essa coisa que não ficou pendente. A terceira coisa que eu aprendo é que a restauração é o fruto do perdão que cura. Ei, não existe restauração sem perdão. Eu quero falar um pouco de perdão. Não existe restauração sem perdão. Não existe lugar de bênção sem perdão. Não existe. Observe lá que no versículo 4, do 33, Esaú sai correndo. Olha que cena linda, né? Olha, esse versículo aqui é poderoso demais. Olha o que o 4 diz. Ó. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Nessa versão aqui que eu tenho, diz assim, ó: pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Em uma outra versão diz assim, ó: lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. Não é forte? A Bíblia faz questão de narrar exatamente como é que eles fizeram. Eles não chegaram, vem aqui, Neto, eles não chegaram e fizeram assim, ó. Jacó não chegou e fez assim, ó: oi Esaú. Tudo bem, né, irmão? Tudo bem. Não, pior, a gente fala assim, estende a mão. A gente fala assim, ó. Já viu alguém que... Já alguém apertou a sua mão que pegou só assim na pontinha do dedo? Fez só assim, ó. Parece que não queria, né? Estava contaminado, é? Foi. Tudo bem, né? Estou morrendo de mágoa. Tudo bem, eu te perdoo, né? Eu te perdoo, tá bom, tchau. Sai, porque nunca mais te ver, Deus me livre. Não, ele vai... Irmão, obrigado. Agarra o irmão. Eles abraçam o pescoço um do outro e ali eles choram. Olha que cena. Ei, não há acusações. Não há discurso. Nenhum deles chegou com discurso. Espera aí que eu vou falar o meu discurso. Preparei aqui o discurso. Olha, Esaú, filho de Isaac, neste momento eu quero trazer aqui a minha defesa, no dia tal, hora tal. Não teve discurso, teve choro. Você já teve muito pesado, com algo engasgado, que você resolveu e você chorou rios, e depois dali você ficou leve. Já teve assim? Você já passou por isso? Aconteceu com Jacó e com Esaú. Eles choraram. Imagina ali que eles passaram um bom tempo abraçados, chorando ali horrores. Naquele momento teve perdão. O perdão libera aquilo que a explicação nunca conseguiria. Você já tentou vencer uma discussão na explicação?
Já? Um explica, o outro vai, explica, o outro vai, explica, o outro vai, explica, e não resolve nada. Porque não liberou perdão. É igual um jogo de ping-pong. Briga de casal. É assim, ó. Jogo de ping-pong. Ninguém tem razão. Às vezes o que precisa é só um liberar de perdão. Não é justificar, não é explicar, não é trazer tudo o que aconteceu. Não, perdoar não é dizer que não doeu. Perdoar é decidir que a dor não governará mais o seu coração. Doeu, mas é decidir que essa dor não vai mais governar o meu coração, porque eu libero. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Porque quem não perdoa se torna prisioneiro da mágoa. Às vezes você está com a mágoa de alguém, quem está preso é você que ficou com a mágoa. Você tem que libertar o prisioneiro é você, não é o outro. Por isso a gente tem que perdoar. E evangelho sem perdão não é evangelho. Por quê? Jesus é a nossa maior ponte de reconciliação. Amém? Não é ninguém que vai trazer para ajudar, para reconciliar. Pode até ter um intermediário. Mas o Senhor Jesus Cristo é o maior reconciliador do ser humano. Ou, na verdade, Ele é o único que nos reconcilia com Deus. E a história de Jacó e Esaú, que nós estamos falando hoje, é justamente, ela aponta para Cristo. A história de Esaú estava apontando para o reconciliador que viria. Jesus é o reconciliador, Ele nos reconcilia com Deus. Olha o que diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Quando você achar e olha seu irmão, achou, se ele não achou, se ele tiver sem Bíblia, você dá uma Bíblia de presente para ele. Segundo Coríntios 5, versículo 18. Segundo, não é primeiro não. Fala aqui sobre o ministério da reconciliação. Paulo vai falar. Ele diz assim, olha, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. O Evangelho passa pela reconciliação. Daí vem o arrependimento. Quem não se arrepende não entende o que é isso aqui. Depois eu vou falar outro dia sobre arrependimento, mas nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, quando nós nem merecíamos. Toda vez que nós pecamos, nós somos ali afastados de Deus. Aí Jesus vem, morre pelo nosso pecado e nos traz de volta para Deus. Nós fomos perdoados quando ainda éramos inimigos de Deus. Como receber perdão? Vertical e negar o perdão horizontal. Entende isso? Vou explicar, ó. Como receber perdão vertical e negar o perdão espiritual, horizontal. Tipo, eu quero perdão com Deus, eu recebi a reconciliação com Deus, mas eu não quero me reconciliar com meu irmão. Na verdade, a reconciliação que eu tenho com Deus me faz tratar na reconciliação que eu preciso ter com os meus irmãos.
Jesus foi bem claro, Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar não é uma opção, amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Eu não quero amar não. Então está fora do evangelho. Amar não é uma opção, é um mandamento. Ah, mas eu não estou com vontade. Também não é um sentimento. Vontade é sentimento. Jesus não disse assim, olha, ame o seu irmão quando você estiver com vontade. Jesus disse assim, ame. Com vontade ou sem vontade, você tem que amar. Não é uma, eu não estou com vontade. Não é sentimento. É mandamento. Às vezes a reconciliação não resulta em proximidade, mas sempre deve resultar em liberdade interior. Que isso, pastor? Vou explicar, talvez você esteja com essa dúvida. Ai, pastor, então também o senhor está dizendo que eu tenho que voltar a andar grudado com aquela pessoa que me fez mal, que machucou, que me abusou, que fez isso comigo? Não. Nem sempre reconciliar-se com alguém te faz andar de novo com aquela pessoa junto. Mas reconciliar te faz liberar o seu coração, libertar aquela pessoa do seu coração. Vai ter situações em que você libera aquela pessoa, perdoa aquela pessoa e cada um vai viver a sua vida. Não é obrigado você andar colado com aquela pessoa de novo, cada caso é um caso. Porém, nós não podemos carregar uma prisão dentro de nós, porque nós não estaremos assim transformados na nossa jornada. Quem entende aí diz amém. Observe aqui, é a quarta coisa que eu aprendo, que a restauração trouxe paz, mesmo quando os caminhos se separaram. Veja comigo no 33, vamos voltar lá no Gênesis 33, olha o que aconteceu com eles. Vamos voltar lá para a gente encerrar aqui. Traga a Bíblia, tá, gente, para o culto, tá bom? O torcedor, quando vai a não ser que você tenha problema de ler, né? Mas aí você escuta. Mas o torcedor, quando vai para o estádio, ele leva a bandeira, ele leva a camisa. Venha para o culto, traga a Bíblia. Que aqui a gente lê. No 33, versículo 9. Então Esaú disse, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu, não recuse. Se eu alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem, portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que eu aceitou. Então Esaú disse, vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que esses meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas, vacas de leite, se forçados a caminhar de mais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de mim, e eu seguirei aos poucos, no passo do gado, para que vá à frente no passo dos meninos, até eu chegar lá em Seir. E Esaú respondeu, então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu, para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor. Assim naquele dia Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Eles se reconciliaram, porém cada um foi para um caminho. Um foi para Seir, o outro ficou em Sucote. Vocês entendem agora? Não necessariamente eu me reconcilio com a pessoa, eu tenho que estar lá encangado com ela, como diz o cearense. Há casos que não precisa mais. Não, Deus, segue teu caminho. A gente vai seguir em paz. Estou em paz, você está em paz, segue o teu caminho. Eles se reconciliaram, cada um foi para um lugar, mas não houve mais entre eles rancor, mágoa, porque o perdão foi liberado. Jacó e Esaú se reconciliam, mas seguem caminhos diferentes. Isso nos ensina algo maduro. O que é que nos ensina? Que a reconciliação não é dependência. Ei, reconciliação não é dependência. Reconciliou? Beleza.
Perdão não é voltar ao lugar do abuso. Daí tem muita gente, né? Eu fui abusado. Pessoas que foram abusadas, por exemplo. O que é que eu faço? Eu fui abusado. O que é que eu faço com aquela pessoa? Mas eu vou carregar aquela mágoa para o resto da vida? Não. Libere, perdoe. Você só não precisa voltar para o lugar do abuso. Você está entendendo? Amém? Amém? Quem entendeu? Porque às vezes fica essa dúvida, né? Ah, mas como é que eu vou perdoar alguém que me abusou, que me feriu, que me fez um mal, que me tirou algo? Como é que eu vou perdoar e ter que voltar para lá de novo e passar aquele negócio de novo? E aquela pessoa pode fazer de novo comigo o que ela fez. O que é que eu faço? Não estamos discutindo aqui a pessoa voltar para o sofrimento, voltar para o abuso. Estamos discutindo aqui uma libertação de um coração. Para que Deus abençoe, é preciso haver liberação de perdão. Coração curado, coração tratado, diga amém. É possível sim perdoar, liberar, abençoar e seguir em paz. Se alguém me fez mal, eu não quero mais caminhar com aquela pessoa, ela me fez mal, mas também não tenho mais ódio dela, eu sou capaz de chegar nela, abraçar, beijar, botar a mão no pescoço, chorar junto com ela, abençoar ela, mas eu não sou obrigado a andar com aquela pessoa mais. Siga em paz, vá em frente. Mas meu coração não está mais pesado, eu estou liberto. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, amém? E nessa noite, eu quero orar em cima dessa palavra. Porque o Senhor não quer apenas mudar comportamentos. Às vezes você pode dizer, ah, mas a jornada com Deus é para quê? Para mudar meu comportamento, é para eu ser agora bonzinho. Não. O Senhor não quer só mudar comportamentos, Ele quer curar corações. Talvez Deus esteja dizendo para você hoje, é hora de liberar perdão. É hora de tratar a ferida. É hora de parar de carregar o peso. Correntes. Sabe aquele desenho animado que tinha antigamente, que o preso antigamente não ia para prisão? Você lembra do desenho animado? Até que ele vestia uma roupa branca com a lista preta? O que é que ele carregava no pé? Uma bola. Não era? Uma bola de ferro e uma corrente no pé? Tu lembra qual era o desenho que passava? Era Popeye, sei lá, pica-pau, né? O preso lá, o cara preso com a marreta quebrando pedra e uma corrente no pé dele e uma bola de ferro. Às vezes nós carregamos essa bola de ferro, porque não liberamos o perdão. A jornada que transforma é a mesma jornada que restaura. O Tozer dizia assim, olha, não podemos andar corretamente com Deus enquanto andamos mal com as pessoas. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a abrir o seu coração como quem abre uma gaveta, procurando uma coisa. Quando você está procurando uma coisa, você vai, abre a gaveta, você não abre a gaveta só um pouquinho assim, você abre ela todinha. E você vai procurar. Existe algum Esaú no meu coração? Existe algum Esaú no seu coração? Existe algum Esaú que está preso no seu coração e precisa ser livre hoje? Do menor que seja o ressentimento. Mas hoje é noite de perdão. Perdoe. Muitas bênçãos vêm quando a gente libera o perdão. Ei, esquece a justificativa. Aí às vezes quem não quer perdoar diz assim, mas fulano não merece. Quem foi perdoado aqui? Quem foi perdoado pelo Senhor? Quem crê que Jesus te perdoou? Senão você não entra no reino de Deus. Você foi perdoado? Quem acha que merecia perdão aqui?
Alguém acha que merecia? Não, fui perdoado porque eu mereci perdão. Você acha que merecia perdão? Merecia que o Senhor te perdoasse? Está explicado. Por que eu nego perdão para o meu próximo, se o Senhor não negou o perdão dele para mim? Por que eu fico jogando na cara o erro do outro, para não perdoar o outro, se Deus não joga na minha cara o erro, o meu erro? Se Deus não lança no nosso rosto o nosso erro, por que eu vou lançar no rosto do outro o erro dele? Para me justificar a falta da liberação do meu perdão. Então hoje nós vamos vasculhar no nosso coração se existe algum Esaú. E vamos dizer assim: Senhor, eu quero liberar todo o perdão que eu preciso liberar. Seja de ressentimento, seja de mágoa, seja de rancor, seja de ira, seja de um machucar que alguém fez em você. Pode ser um olhar, pode ser uma palavra, um comportamento, uma atitude. Talvez foi hoje, foi ontem, foi antes de ontem, foi há 1 ano atrás, foi há 10 anos atrás, foi há 30 anos atrás, foi há 50 anos atrás. Não interessa. Feche os seus olhos comigo. Vasculhe no seu coração. Deixa o Evangelho de Jesus Cristo entrar dentro de você. Creia. Não é uma emoção que você vai sentir. Não espere sentir uma emoção. Não espere sentir e nem ver uma bola de fogo rodando aqui no nosso meio. Não precisa disso. Você só precisa crer, acreditar, abrir o coração e crer que a palavra é real, que essa palavra é verdadeira, que esse Evangelho é poderoso para te libertar, para libertar o seu coração, para livrar o seu coração. Talvez você chegou aqui hoje muito magoado, muito machucado. Talvez essa semana você teve muita ira. Talvez essa semana você teve muita mágoa. Talvez essa semana você foi remetido a algo do teu passado que te trouxe de volta aquelas lembranças. Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de liberação de coração. Coloque a sua mão no seu coração. Fale com Deus. Se você quer vir aqui na frente, se você quer vir aqui no altar, se você sente vontade, não, eu quero ir lá na frente, eu quero deixar esse sentimento que estava me sufocando, eu quero liberar essa pessoa. Então libere. Se é alguém, então pense nessa pessoa e ore por ela. Se é uma situação, então ore por essa situação, liberte seu coração. Se é uma palavra que você recebeu de alguém, então libere essa palavra do seu coração. Diga: Senhor, eu não aceito guardar isso dentro de mim, porque isso é um lixo, isso é um peso que eu carrego. Eu me liberto disso, eu libero isso em nome de Jesus, porque assim como eu fui perdoado, eu também perdoo. Assim como eu fui reconciliado com Deus, eu também quero me reconciliar com meu irmão. Eu também quero estar em paz, aleluia, em paz. O salmista Davi disse: em paz eu me deito e logo pego no sono. A primeira coisa, a coisa mais importante é a gente viver em paz. Em paz a gente dorme bem, em paz a gente vive bem, em paz a gente enfrenta as lutas da vida. Escolha paz no seu coração, escolha paz no seu coração, escolha perdoar. Diga para o Senhor: limpa meu coração, tira a raiva, tira a ira, tira todo o rancor, tira o ressentimento. Eu não quero ficar pensando e trazendo aquele pensamento requentado. Não, Senhor, eu libero o perdão. Não, Senhor, eu limpo o meu coração. Eu quero a reconciliação de Cristo na cruz, na cruz, na cruz, na cruz. A cruz é real, a cruz é real, a cruz nos liberta, a cruz nos restaura, a cruz nos reconcilia. Oh, faça a sua oração.